Fala galera, e depois desse espetacular quinto episódio de It, bem-vindos a Derry, onde tivemos finalmente a aparição do nosso querido palhaço dançarino Pennywise, aparecendo no final desse quinto episódio aqui, e tivemos também algo muitíssimo importante, que é a relação Dick Hallorann e a tal caixa. Antes de falar sobre ela, vou trazer aqui duas falas do nosso querido casal Muschietti, a Bárbara Muschietti, que é a produtora, e o Andy Muschietti, que é o diretor. Os dois fazem toda a questão criativa e toda a questão de produção executiva da série, sobre o porquê dessa decisão criativa e narrativa de colocar o Pennywise apenas a partir do quinto episódio. Porque lembrando uma coisa importante, tá? A gente só tem mais 3 episódios para encerrar a história de It Bem-vindos a Derry, provavelmente apenas a história da primeira temporada, porque a gente sabe já, né? O próprio casal Muschietti já deixou bem claro que eles têm sim uma ideia de 3 temporadas, onde a gente voltaria simplesmente anos, praticamente 27 anos para a segunda temporada, depois mais 27 anos para a primeira temporada. Basicamente, muito conversando sobre o ciclo também, mas esse é assunto para outro vídeo, certo? Galera, primeiro aqui, essas falas foram dadas para Entertainment Weekly, e primeiro eu vou trazer aqui a da Bárbara Muschietti, abre aspas para ela. Decidimos que, nesta temporada, o Pennywise deveria ser um pouco como o Tubarão foi no seu próprio filme, titulado Tubarão. É preciso ser estratégico. Em ambos os filmes, era muito importante para nós mantermos o mistério e o medo em relação a esse personagem. Aí, obviamente, ela está remetendo aos filmes do It da década passada. Continuando aqui. Descobrimos que a familiaridade é inimiga disso, então era importante para nós adiar o prazer ou o terror o máximo possível. E o Andy Muschietti falou o seguinte, abre aspas. Ele descreveu a cena onde o Pennywise realmente aparece, onde tem aquela transformação, cara, muito massa do Mary para o Pennywise, como um jogo de antecipação, para deixar as pessoas naquele estado de preciso ver o palhaço, onde ele está. Era isso que nós, como público, gostaríamos de realmente ver fazendo no grande sentido. É uma tensão que cresce aos poucos. E realmente é uma tensão que cresce aos poucos para explodir realmente naquela transformação lá. Porque, cara, a aparição do Mary completamente do nada foi, como eu coloquei na crítica do episódio ali, um dos 2 momentos what the fuck do episódio, assim, cara, como assim que o Mary estava ali? E depois, com o andamento do episódio, com ele levando os queridos, seus amigos do Clube dos Perdedores até o esgoto, e a transformação dele com Pennywise, cara, fez um sentido completo do porquê que ele estava aparecendo, né, no episódio 5. Então, galera, vamos falar aqui, sobre a querida caixa do Dick Hallorann e o que significa ela, tá? Cuidado, que, obviamente, isso pode ser considerado spoilers, tá? Então, aviso dado, bora lá. Seguinte, It Bem-vindos a Derry já tinha nos apresentado a avó do Dick Hallorann, tá? A Rose, com quem ele compartilha a habilidade, né? Do tal brilho. E até tem um parênteses aqui, foi ela quem ensinou ele a usar e eles se comunicavam telepaticamente. Como fica claro também na cena, né? O próprio diálogo da cena já descreve isso aqui pra gente também. Este episódio, agora, o quinto, apresenta o marido dela, o avô do Dick, e o conceito da caixa de segurança mental do Dick Hallorann. Embora este episódio não aborde o assunto, em Doutor Sono, do Stephen King, obviamente, foi revelado que o Dick Hallorann sofreu abuso sexual na infância por parte do seu avô, a quem ele se referia como Vovô Negro. Mesmo após a morte do avô, o Dick continuou sendo assombrado por seu espírito maligno. Então a Rose o ensinou a criar uma caixa psíquica para afastar esses espíritos malévolos, algo que o Hallorann mais tarde ensinou. Vamos ver se alguém conhece aqui, nosso querido Danny Torrance. Vou botar uma gaveta, tá? Já que o Danny Torrance está mencionado aqui, cara, Iluminado vai voltar aos cinemas agora em dezembro, por uma semana. Literalmente ele é do 11 ao 17 de dezembro, justamente antes da estreia de Avatar Fogo e Cinzas, tá? Então provavelmente, galera, vai estar também disponível essa versão nova do Iluminado em IMAX. Então, galera, quem quer conferir o Iluminado, quem talvez nunca tenha visto o Iluminado no cinema também, assim como eu, nunca vi no cinema, obviamente que irei ver agora em dezembro, já fica a dica aí. Continuando. Felizmente, como o clímax do episódio mostra, após a visão do Dick do espírito zumbificado, nosso querido Paul Russo no final, aquela caixa agora está escancarada. Isso sugere que o Dick Hallorann não é mais capaz de manter a caixa e o conteúdo dela sob controle. Seria necessário algo de grande poder e malevolência para abrir sua caixa.
E isso provavelmente significa que o Pennywise conseguiu entrar sim na mente do Dick Hallorann, fazendo com que ele perdesse o controle de seus poderes brilhantes e infligindo a ele tormento mental, porque todos os espíritos e experiências negativas que ele tinha aprisionadas lá dentro vão escapar. Então, galera, se preparem, porque simplesmente isso vai ser um fator muito importante e transformador para o próprio personagem do Dick Hallorann nesses 3 momentos finais. Eu vou fazer um outro vídeo também teorizando sobre qual que eu imagino que seja o ponto de corte, tá? Porque envolve a questão também do encerramento de ciclo, que é conversado, né? Quando a gente vê ali a comunidade toda protetora, né? A comunidade indígena ali conversando sobre também os ensinamentos e se conversa ali sobre o ciclo, isso já no episódio 5 agora, que acabou de passar, sobre o encerramento do ciclo e sobre também ter um grande banho de sangue acontecendo no encerramento do ciclo, parece muito o encerramento desta primeira temporada, já vamos colocar assim, primeira temporada de It Begins a Derry, no 8º episódio, tá? Eu acredito que o ponto de corte vai estar muito também colocado com o Dick Hallorann e consequências disso aqui que a gente começa a ver em relação à caixa, tá? Então, galera, vamos conferir algo também que é muito importante, porque foi liberado já, na segunda-feira, o nosso querido teaser trailer aqui, nossa querida promo do 6º episódio, que tem também elementos sobre o que aconteceu com Dick Hallorann lá nos esgotos. Bora lá. Dick, what happened down there? I gotta find what we're looking for. It started to glow. Maybe we can use it. Don't be scared. That kid killer's still out there. Don't know where he's hiding. Let me in. This thing could see inside my head. Let me in. Don't be scared. Get away from me! Let me in. Let me in. Don't be scared. Bom, simplesmente também, né? Por a gente já tá indo para um arco final dessa primeira temporada, as coisas obviamente vão ganhar um ritmo completamente já diferente, eles vão dar sim uma acelerada nos acontecimentos e também essa acelerada toda, tá, do ritmo vai levar também a situações mais extremas, mais tensas e agora com Pennywise dentro também dos acontecimentos, ele solto literalmente dentro da história, cara, ele vai estar participando de todos os acontecimentos. Tem uma parte importante aqui, né? A gente vê o Bill Skarsgård ali com, né, digamos assim, o seu visual mais limpo, também remetendo a ele lá no passado, né? Antes de se transformar no nosso querido palhaço dançarino aqui realmente no Pennywise. Acredito que a gente vai começar a ter visões já da origem do personagem já a partir desse 6º episódio aqui. Então, galera, coloque mais comentários. O que vocês esperam dessa sequência final que teremos agora dos 3 próximos episódios de It Begins a Derry? Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!